vídeo, nós vamos fazer uma breve recordação das equações da hidrostática e fazer uma aplicação dessas equações para calcular a pressão num ponto num sistema de fluidos. Vamos lá? Então, nós relembrando um pouquinho das nossas definições de hidrostática, a gente viu que a pressão em um sistema fluido varia na proporção de ρ vezes a aceleração. Esse termo gradiente de pressão pode ser escrito como dp dx, dp dy, dp dz, tá bem? Vimos que na condição de equilíbrio estático essa aceleração é zero, restando somente esta condição de que a variação da pressão acontece só na direção z, na direção da gravidade, e é proporcional à massa específica do fluido. Isso aqui a gente chamou de teorema. A gente não. Isso aqui a gente chamou de teorema de Stevens. E vimos também uma aplicação direta do teorema de Stevens para fluidos, para fluidos incompressíveis, aqueles que a massa específica é constante. Se a gente quisesse calcular a diferença de pressão entre dois pontos, ZA e ZB, a gente podia aplicar diretamente o teorema de Stevens para esse tipo de coisa. E é isso que nós vamos fazer hoje nesse exercício proposto. Nós temos um tanque com diferentes fluidos e queremos calcular a pressão no ponto A e a pressão no fundo do tanque. Vamos começar pela pressão no ponto A? Olha só, a pressão no ponto A, pressão em A, ela é composta pela pressão desse primeiro fluido, até esse ponto vamos chamar de A', e depois por esse outro fluido até o ponto A mesmo. Então, será ZA' vezes gama do fluido 1 mais ZA' até o ponto A, né? E isso do fluido 2, gama do fluido 2. Vamos chamar esse aqui de fluido 1 e esse de fluido 2. Então veja só, PA igual a 2 vezes o peso específico, 9.810, isso aqui é água, né? Mais ZA', ou seja, essa camada aqui, 2,5 metros, vezes o gama 2. Olha, a gente não tem o gama, foi dado a massa específica. A gente sabe que gama é ρ vezes g. Então, gama 2 é ρ2 vezes g. Veja que no primeiro foi nos dado o gama, no segundo foi nos dado o ρ. Então, isso aqui vai ser 823 vezes 9,81. Então, a pressão do ponto A vai ser igual a 39.804,08 Pascal, ou 39,80 quilopascal. Tá bem? Essa é então a pressão no ponto A. Agora, vamos calcular a pressão no fundo do reservatório. A gente já sabe que a pressão no ponto A é igual a 39.804,07 Pascal. Ora, a pressão no fundo, vamos chamar aqui de F, ela vai ser a pressão no ponto A mais essa coluna de fluido, vamos chamar de fluido 3, mais a coluna de fluido 4. Então, PF vai ser igual a PA, Z do fluido 3, vezes o gama do fluido 3, mais Z do fluido 4, vezes o gama do fluido 4.
Então, PF é igual a 39.804,07 mais uma vez o gama do fluido 3. Olha só, a gente não tem o gama do fluido 3, mas nós temos a densidade. Nós já sabemos que densidade é igual gama do fluido sobre gama do fluido de referência. Isso é um líquido, esse fluido de referência é água, gama é 9.810. Então, a densidade do fluido 3, que é igual a 13,6, nos leva então a gama do fluido 3 igual a 13,6 vezes 9.810. Isso dá 133.416 newton por metro cúbico. Já vamos calcular a densidade, o peso específico para o fluido 4, mesma coisa. D gama F sobre gama do fluido de referência, logo gama F, que é o nosso fluido 4, vai ser igual a 1,1 vezes 9.810. Isso vai ser igual a 10.791 newton por metro cúbico. A gente agora já consegue substituir. Olha, gama 3 está aqui. Então, 1 vezes gama 3, que é 133.416, mais 2,2 vezes 10.791. A pressão no ponto PF vai ser igual a 196,960,27 Pascal. Essa é a pressão no ponto F, no fundo do reservatório. Por que isso é importante? Para que isso serve na prática? Isso serve para a gente começar a calcular os esforços que esse reservatório teria que aguentar se ele fosse de concreto, se ele fosse de outro tipo de material. Isso nos ajuda dentro do processo de dimensionamento dos reservatórios, tá certo? Então, aproveitem essa aula, façam a lista de exercícios, os exercícios são muito parecidos com esse tipo de trabalho. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre o cálculo de pressão quando os fluidos são compressíveis, ou seja, a massa específica varia, e vamos ver também um pouco sobre manometria, esse campo dentro da hidráulica, da mecânica dos fluidos, que trabalha com a medição de pressão, tá certo? Um abraço, até a próxima aula.